partilhando o IUCAT, né? Partilhando o Catecismo Jovem. É uma alegria estar com vocês de novo, para podermos partilhar mais uma vez o nosso Catecismo Jovem. Hoje nós temos a participação de alguns amigos que estão acompanhando ao vivo a gravação pela Twitchcam. Nós vamos divulgar agora as nossas gravações. Hoje foi sem querer, a gente, sem ter programado nada, colocamos o Twitchcam para funcionar, pessoas foram entrando, já são mais de 10 que estão acompanhando. Um abraço pessoal aí do Twitter, né? E vamos divulgar outras vezes também, quando formos fazer outras gravações. Eu queria mandar um abraço para todos que estão mandando pergunta para nós, muita gente mandando pergunta, muita gente mandando dúvida, gente de vários lugares do Brasil, mas é interessante eu falar disso porque tem pessoas que estão mandando pergunta e que a resposta não está no Catecismo Jovem. São dúvidas diferentes das que tem no Catecismo. São dúvidas relacionadas a coisas muito teológicas, a coisas muito subjetivas, e nós não vamos ter resposta aqui. Então não vai ser nesse programa que a sua pergunta vai ser respondida. Nós vamos responder ela em outros programas. Talvez a gente crie um outro programa para responder essa pergunta sua. Porque o intuito desse programa, o objetivo dele é o Catecismo Jovem. É trabalharmos através do Catecismo Jovem. Então o que não tiver aqui, infelizmente nós vamos ter que filtrar e colocar em outro. Mas não deixe de mandar sua pergunta pelo nosso Twitter, @missãomn, pelo nosso e-mail contato, @mariadenazaré.com. Não deixe de mandar, né? Porque se não tiver aqui, a gente vai arquivando, depois a gente cria uma outra forma, um outro jeito, uma outra, né, configuração de programa para a gente poder responder essa pergunta sua. Vamos rezar então para a gente começar o programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero pedir hoje a intercessão de Nossa Senhora por esse nosso programa, por essas nossas partilhas, e também pela sua vida, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que a gente quer hoje pedir que Nossa Senhora esteja do nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A primeira pergunta de hoje, ela vem da cidade de Itapecerica, Minas Gerais, aqui da nossa diocese. É uma amiga de 19 anos, Maristela Godoy, ela tem 19 anos, e ela mandou a seguinte pergunta: o que a igreja diz a respeito do espiritismo? Quem é católico pode ser espírita? Bom, vou pegar o que está aqui no catecismo, mais ou menos a respeito disso que você perguntou, Maristela, e também vou completar um pouquinho, porque aqui fala pouca coisa sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero te adiantar é que não tem jeito de ser católico e ser espírita. Por quê? Se a gente pegar o número 104, pergunta 104 do Catecismo Jovem, ele pergunta assim: pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? Por que eu estou falando essa pergunta? Todo espírita, a doutrina espírita era baseada na reencarnação. Então ela não acredita na ressurreição de Jesus. Então, se é espírita, crê na reencarnação. Se é cristão, tem que acreditar na ressurreição. Aí o catecismo pergunta: pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição, ou seja, acreditando talvez na reencarnação? A igreja responde assim: não. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também é inútil a vossa fé. Ou seja, o centro da nossa fé é a ressurreição. E se eu acreditar na reencarnação do Espiritismo, eu não vou estar acreditando no centro da fé cristã. Então não tem jeito, não só de não ser católico, mas de não ser cristão, se for espírita. E no 355, desculpe, fala de um dos mandamentos, né? A pergunta é: o que significa não terás outros deuses além de mim? Essa é a pergunta. E a resposta no 355 diz: este mandamento proíbe-nos de venerar outros deuses ou divindades falsas, adorar um ídolo terreno ou vender a alma a um bem terreno, o dinheiro, a influência, o sucesso, beleza, juventude, etc. Ser supersticioso, isto é, ao invés de crer no poder, na orientação e na bênção de Deus, aderir a práticas esotéricas, mágicas ou ocultas, incluindo a adivinhação e o espiritismo. Ou seja, a igreja proíbe-nos de acreditar no espiritismo. Provocar Deus com palavras e atos, cometer sacrilégio, adquirir poder sagrado de um modo corrupto
e profanar o sagrado comercialmente. Aí ela diz sobre superstição também. Superstição é a admissão irracional de que determinadas palavras, ações, acontecimentos e objetos contêm em si forças mágicas, ou as desenvolvem a partir de si mesmos, que também tem a ver com o espiritismo. Então, para um católico é proibido a prática do espiritismo. É proibido acreditar no espiritismo. Tem muita gente que às vezes vai no centro espírita, vai na igreja, mas não estão vivendo a vida de igreja e aquilo que a igreja nos pede. Tá bom? Maristela, obrigado pela sua pergunta. Espero que tenha te respondido, espero que tenha te alcançado. Procure ter o seu catecismo jovem também e aprofundar nesse conhecimento, que com certeza aprofundando ele você vai conhecer ainda mais, né, sobre a sua igreja e se apaixonar ainda mais por ela. A próxima pergunta de hoje, ela vem aqui de Divinópolis mesmo. Quem mandou para nós foi a Nayara Moura. Ela tem 17 anos. É uma pergunta simples, mas muito boa, porque é um questionamento de muitas pessoas. Ela pergunta o seguinte: por que temos que confessar com os padres e não direto com Deus? Muita gente fala: não, eu confesso direto com Deus, eu falo direto com Deus meus pecados, a padre é pecador e tudo mais. Mas a igreja tem isso baseado na palavra. No 228 do Catecismo Jovem diz: quem pode perdoar os pecados? Quem pode perdoar os pecados? É o padre? Só Deus pode perdoar os pecados. Os teus pecados estão perdoados, disse Jesus, porque é o Filho de Deus. E apenas porque Jesus lhes deu o poder, os sacerdotes podem perdoar no lugar de Jesus. Ou seja, quem perdoa os pecados é Jesus. E Jesus deu o poder aos sacerdotes para perdoar os pecados. Ainda no 228, a explicação de baixo. Alguns dizem: faço diretamente a Deus, para isso não preciso de padres. Olha, a gente fala isso, né? Muita gente. No entanto, Deus quer fazê-lo de outra maneira. Ele conhece-nos. Naquilo que diz respeito ao pecado, costumamos fazer cábulas, varrendo o assunto para debaixo do tapete. Por isso, Deus quer que expressemos os nossos pecados e os confessemos face a face. E para isso servem os sacerdotes. Aqueles a quem perdoares os pecados, se são perdoados. E aqueles a quem retiveres, se são retidos. João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoares os pecados, se são perdoados. E aqueles a quem os retiveres, se são retidos. João 20, 23. Quem disse isso foi Jesus. Ou seja, a igreja é sábia. Ela sabe que se a gente confessar direto com Deus, a gente vai fazer um tanto de coisa, não vai ter nem vergonha de fazer, e vai falar com Deus e pronto. Agora, quando a gente está face a face com o sacerdote, com a pessoa de Cristo, ele pode nos orientar diante de uma culpa que está exagerada, ele pode nos orientar diante de um pecado que está se tornando de estimação, e ele pode ser um pai que acolhe o filho arrependido. Por isso que existe o sacramento da confissão, e é em Jesus que esse sacramento começou. Ele foi o primeiro que perdoou e deu o poder aos padres para fazer isso em nome dele. Nayara, Deus te abençoe, obrigado pela pergunta, continue acompanhando nosso programa, mande mais perguntas, espero que tenha respondido a sua pergunta. 228 do Catecismo Jovem você vai encontrar também, né, você vai encontrar também essa resposta que eu disse e mais outras tantas que você adquirir no seu Catecismo Jovem vai ter. Um grande abraço, continue nos acompanhando pelo @missãomn no Twitter e também pelo nosso e-mail contato@mariadenazaré.com. E acesse o nosso site www.mariadenazaré.com. Deus te abençoe, Deus abençoe os amigos da Twitcana. As próximas gravações nós vamos convidar você também para estar acompanhando-nos pela Twitcana. Um grande abraço, fiquem com Deus.